quando se trata de Deus, a palavra dele não pode voltar atrás. A palavra de Deus não volta atrás. O que ele fala tem que se cumprir. Quando ele fez o homem, ele disse: vivo aqui no jardim, olha, dessa árvore aqui não toque, porque se tocar, morrerá. Ou seja, o salário do pecado é o que, gente? É a morte. Pecou, morre. Todo homem que pecar tem que morrer. E aí o que acontece? O homem fez o que, gente? Pecou. Se pecou, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Tem que morrer. O homem pecou, tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Mas e aí o que o homem faz? O homem busca o perdão. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Tenha misericórdia de mim. Por favor, me perdoe. Eu não quero morrer. Eu não quero colher o que eu plantei. Eu não quero, me ajude. Se fosse o homem, ele diria: tá bom, filho, tá bom, tá perdoado, acabou. Só que a palavra de Deus não é assim, ela não volta atrás. Se ele falou que tem que morrer, então ele tem que morrer. O crime foi cometido, agora tem que pagar, porque Deus falou. E agora, como fazer? Como resolver isso? Por um lado, Deus queria perdoar, porque Ele ama o homem. Você vê, para o diabo ele não perdoou. Para o diabo ele não perdoou. Você acha que o diabo não pediu perdão? Você acha que o diabo, quando viu que perdeu tudo, ele não recuou? Mas eles não foram perdoados, tanto eles como os anjos. Mas Deus amou tanto você, amou tanto a mim, que Ele concedeu o perdão. Só que não é só estar perdoado. Alguém tinha que assumir a culpa. O problema estava na culpa. O culpado tem que pagar, o culpado tem que morrer. E agora, se eu perdoo o homem para não pagar, essa culpa vai ficar com quem? Quem vai pagar essa culpa? É ali que entra o Filho de Deus. É aí que entra o Senhor Jesus. Mas para isso, ele tinha que vir aqui como homem, viver como homem. E vivendo como homem, ele não podia pecar. Ele não podia falhar. Ele tinha que ser perfeito para poder assumir a culpa dos imperfeitos. Foi ali que ele nasce como homem. Ele vive como um homem, tentado em tudo, enfrentando todas as dificuldades que um homem pode enfrentar. Não tem nada que você passe que ele não passou. Sendo justo, o que ele faz? Ele assume a nossa culpa e ele morre pela nossa culpa. E deixa eu te falar, naquela época, os piores bandidos, a pior condenação do pior homem, sabe, era onde? Era na cruz. Morte de cruz. Não era qualquer um que era condenado à morte de cruz. Só era condenado à morte da cruz o bandido da pior espécie. Podiam dar para ele a pena mais branda, mas não, deram a máxima pena, que é de morte, pena de morte, mas não é de morte qualquer,
de morte na cruz. Amém, pessoal? Agora vamos lá no livro de Lucas 23, versículo 33. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Olha que interessante. Chegaram num lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, um à direita, um à esquerda. Agora o interessante é Jesus que morre no meio deles. Quantos tipos de pessoas estavam ali olhando para Jesus na cruz? 3. Tinha o ladrão da direita, o ladrão da esquerda, e tinha a multidão que estava ali. Jesus estava no meio entre 2 ladrões e a multidão. De frente à multidão, do lado direito, o ladrão, do lado esquerdo, outro ladrão. 2 ladrões e aquela multidão. Quando a coisa começou a esquentar, começaram a sentir dores. O ladrão disse, um dos ladrões falou para Jesus: se tu és o Cristo, saia da cruz, livra-te a ti mesmo e livra-nos também. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Se tu és o Cristo. Lembra essa palavra se tu és? Ela não é a primeira vez que ele ouve essa palavra se tu és. Lá no deserto, o diabo usou a mesma expressão, se tu és. Se tu és o Cristo, transforma as pedras em pão. Se tu és o Cristo, lança-te de cima a abaixo. Se tu és, uma vez os sumos sacerdotes falaram, se tu és, faça isso que nós vamos crer em você, nós vamos acreditar em você. Cuidado que essa é uma grande cilada, muitas pessoas estão caídas nessa mesma cilada. As pessoas que só acreditam em Deus se verem o poder de Deus. Nós temos que seguir Jesus incondicionalmente, independentemente se Ele faz ou não faz, porque Ele já fez. Você entende? Quando há arrependimento, o arrependimento foi caro demais. Para que você deixasse de ser culpado, Ele pagou o preço. Quando Ele fala, está perdoado, é o preço alto que Ele pagou. Não é apenas da boca para fora, não. Ele pagou o preço. Por isso Ele tem a autoridade de perdoar, porque Ele já pagou o preço. Então, o que você mais quer? Ah não, para eu me entregar para Ele, Ele tem que curar primeiro o meu marido. Não, se o Senhor é Deus, tem que fazer isso. Se o Senhor é Deus, tem que fazer aquilo. Aquele ladrão era materialista. Ele só queria o poder de Cristo. Ele só queria que saísse, ele só queria sair daquela situação para ele continuar vivendo a vida errada. Tudo que ele queria de Deus eram as coisas daqui, tanto é que ele queria sair daquela cruz. Está entendendo? O primeiro grupo de pessoas que estão até próximo, isso não é um grupo de pessoas que está distante não. O ladrão estava onde? Estava bem do lado de Jesus, gente. Estava do lado de Jesus. E estava pedindo sinal. Se tu és o Cristo, sai da cruz e tira a gente também. Tira a gente, se tu és o Cristo, tira a gente daqui. Mas aí vem o segundo ladrão e fala assim, o que você está fazendo? Você não está vendo que ele não fez nada, está aqui padecendo com a gente?
A gente sim, a gente merece. Olha quem está arrependido, olha como age o arrependido. A gente merece. A gente merece estar na situação que está, merece estar na condição que está, merece padecer o que estamos padecendo, porque nós sim cometemos. Mas e ele? O que ele fez para merecer isso? E aí então aquele ladrão, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu fiquei pensando ontem, lembrar o quê? Se Jesus tivesse que lembrar esse ladrão, ia lembrar o quê? O que esse ladrão tinha de bom que ele tinha feito? Para Jesus lembrar, se Jesus tivesse que lembrar, ele ia lembrar, sabe o quê? Ele roubando de uma viúva. Ele ia lembrar ele matando a outra pessoa. Se Jesus tivesse que lembrar, Jesus ia ver, gente, Jesus ia ver ele estuprando, Jesus ia ver ele colocando as pessoas na miséria, sem ter dor, nem piedade, ele batendo pessoas inocentes. O que Jesus ia lembrar? Mas ele fala: lembra-te de mim. Gente, eu fiquei pensando, ninguém tem direito de se perder por causa do passado. Você não pode se perder por causa do que você fez no passado. As pessoas não perdem a salvação, as pessoas não perdem porque elas fizeram por causa do passado delas. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas não aproveitaram o presente. Não aproveitaram a oportunidade do presente. Jesus está te dando hoje uma oportunidade. Jesus está te dando hoje uma chance. Eu não sei como foi o seu passado, eu não sei o que você fez lá atrás, mas aproveite hoje, antes que seja tarde demais. Esses homens não eram inocentes, não. Esses homens não podem dizer que eles nunca ouviram falar de Jesus. Até porque o primeiro ladrão falou: se tu és o Cristo, se é você mesmo, então é porque ele já ouviu que Jesus era o Cristo. Alguém já falou para eles. É porque eles já ouviram de milagres que Jesus havia feito, e talvez teriam presenciado alguns milagres. Então eu pergunto, quando eles ouviram, por que não se entregaram? Você vê para aquele ladrão na cruz falar: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Você acha que ele ouviu falar de Jesus naquele dia, quando ele foi crucificado? Jamais. Ele já ouvia falar, já muitas vezes talvez foi tocado, mas ele não quis ir. Ele não quis se entregar. Ele não precisaria passar pelo que ele estava passando, se ele se entregasse quando pregaram para ele. Não precisaria ir para a cruz, se ele ouvisse a voz de Deus. Quando Deus falou com ele, quando Deus o tocou, quando o convidaram, quando esteve no meio daquela multidão, quando ele ouviu Jesus pregando, quando ele viu algum sinal ali, outro sinal, algo chamou a atenção dele de que ele era filho de Deus, mas ele não se entregou. Sabe esse negócio? Amanhã eu decido, amanhã eu me entrego, amanhã eu faço. Cuidado, porque pode ser tarde demais. Cuidado, porque pode ser tarde demais. Por que demorou tanto? Por que as pessoas demoram tanto, gente? Por que não aproveitar agora?
Você sabia que esse adiar tem consequências? Puxa, esse ladrão foi salvo, mas ele poderia muito bem se salvar sem passar pela cruz, sem passar por tudo aquilo que ele estava passando. Por um triz ele perde a salvação, ele perde a eternidade. Eu estou falando de alguém que estava próximo de Cristo, eu estou falando de alguém que teve várias oportunidades e ele não pôde aproveitar. Quantos serão que estão aqui na igreja, perto de Cristo, ouvindo sobre Cristo, Cristo tocando, mas não está decidindo, não está se entregando. Você está protelando, amanhã, depois eu me entrego, depois eu largo, depois, até quando? Até quando você vai assumir? Veja que Isaías fala, quem deu crédito? Gente, ele pagou o preço para que você tivesse chance. Ele pagou o preço para que você fosse perdoado. Ele pagou o preço. O perdão não foi barato não, foi caro demais. E você vai desprezar esse momento? Você vai desprezar essa oportunidade? Ei, não importa o seu passado, hoje pode começar. Recomece hoje a sua história, recomece hoje a sua vida. Se entregue hoje, para que a partir de hoje você possa viver. Ele tomou a sua culpa para que você não sofresse mais. Ele tomou a sua culpa para que o seu passado não te condenasse. Mas a pergunta é, você crê nessa pregação? Você crê nisso que eu estou pregando? Você crê nisso que eu estou falando? Sabe qual era o terceiro grupo de pessoas que estavam ali? Os indiferentes. Os indiferentes. Quem eram os indiferentes? São aqueles que estavam lá olhando. Olhando. Coitado deles. Vem cá, o que ele fez para estar aí na cruz? Indiferente, não estava nem aí. Estava o ladrão, que até acreditava que era Cristo, mas queria um sinal, só queria Jesus, o poderoso, para livrá-lo daquele momento, para ele continuar a vida errada, só queria um milagre. Estava o ladrão que estava arrependido. Por que demorei? Por que eu fiz o que eu fiz? Como é que eu não ouvi? Porque naquele dia eu não parei. Se eu parasse, essa hora eu não estaria aqui, eu não estaria aqui sofrendo, eu não estaria aqui padecendo. Por que que eu não parei? Ele estava arrependido. Eu devia ter ouvido, eu devia ter parado. Aí vem Jesus e fala assim: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não olhe mais para o seu passado. Aceite o perdão, seja perdoado. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí estava o terceiro grupo, os indiferentes. Será que você está aqui na igreja também indiferente? Você olha para tudo, vê para tudo, nunca leva a sério nada?
Eu pergunto, quando você vai levar a sério? Quando você vai se converter? Quando você vai se arrepender de verdade? Quando você vai assumir Cristo? Ei, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Amém. Sabe quem ressuscitou Jesus? Foi o Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus está aqui querendo ressuscitar a sua vida também. Amém. O pecado mata. Talvez hoje eu estou aqui pregando para um morto, para alguém que está morto no pecado. Bispo, eu estou distante de Deus, eu estou morto no pecado. Se você se arrepender, o mesmo Espírito que ressuscitou, olha, o pecado matou Jesus, mas o Espírito Santo ressuscitou. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está aqui pronto para ressuscitá-lo. Agora tem que haver uma entrega, você tem que aceitar, reconhecer o que Ele fez por você. Reconheça a sua culpa e reconheça o que Ele fez por você. Olha, ninguém pode dizer, eu nunca pequei, não, a Bíblia fala, todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Diga graças a Deus. Oh, que maravilha. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, esse Espírito ressuscitou a Jesus, imagine esse Espírito entrando dentro de você. O Espírito que ressuscitou Jesus, imagine ele entrando dentro de você. Paulo fala que esse Espírito habita com vocês, está aqui no vosso meio. Ele quer entrar em você. Esse Espírito quer entrar em você. Esse Espírito quer ressuscitar você. Gente, como não querer esse Espírito? E como é que isso pode acontecer? Passo número 1, reconheça que você é um pecador, que você não merece nada, apenas misericórdia. Passo número 2, confesse a sua culpa, para que o sacrifício de Jesus Cristo venha cobrir essa culpa. E passo número 3 é abrir o seu coração para que esse Espírito entre em você. O Espírito que ressuscitou Jesus, que Ele possa ressuscitar você também. Agora presta atenção. O passo número 4, muito importante. Batismo nas águas. Ei, se batize. Aproveite a oportunidade, se batize. Por que você não quer se batizar? Vai esperar quando? Até quando? Não será tarde? Por que não aproveita essa oportunidade? Por que não aproveita essa chance? Se batizar, se entregar. Eu quero morrer para essa vida. Eu não quero mais continuar pecando. Eu não quero mais continuar errando. Eu quero que esse velho homem, essa velha criatura morra logo. Por isso, eis-me aqui, eu quero me batizar. Assim que terminar a reunião, nós vamos batizar você. Você vai começar uma vida nova, você vai começar uma história nova. Amém, pessoal? Talvez, preste atenção, talvez você um dia até se batizou, mas não foi batismo. Você veio aqui, você não entendia bem o que era isso.
Mas hoje você tem consciência, hoje você entende, hoje você quer se batizar, hoje você quer se entregar de verdade. Então, pode se batizar. Mas não perca a sua salvação. Lembra o que eu disse? Ninguém tem direito de perder a salvação por causa do seu passado. As pessoas vão perder a salvação por não aproveitarem a oportunidade que Deus está te dando no presente. Eu repito, você não vai perder a sua salvação por causa do passado, por causa do que você fez. Você só vai perder a salvação porque você não aproveitou a oportunidade que Ele está te dando hoje, no presente. A salvação é hoje. Você pode aproveitá-la hoje, como você pode desprezá-la hoje. Um ladrão aproveitou, o outro a desprezou. Os dois tiveram um passado sombrio, um passado triste, um passado aterrorizante, um passado sujo. Mas veja, Jesus deu oportunidade para os dois. Jesus estava no meio dos dois. Amém? Você sabia que Jesus estava no meio dos dois? Você sabia que Jesus estava à mesma distância? A mesma distância de um era a mesma distância do outro? Você sabia que Jesus podia ouvir um, como também podia ouvir o outro? Você sabia que Jesus podia olhar para um, como também podia olhar para outro? Os dois tiveram chance, os dois tiveram oportunidade, os dois tiveram um passado sujo. Mas só um aproveitou a chance. Jesus podia ter morrido. Jesus passou 6 horas na cruz. Ele falou, Jesus podia ter morrido na primeira hora, mas não morreu. Podia ter morrido na segunda hora, não morreu. Podia ter morrido na terceira hora, não morreu. Por quê? Ele estava esperando que o ladrão se arrependesse. Estava esperando que o ladrão se arrependesse. Foi por isso que só morreu depois de 6 horas. Ele estava esperando que o ladrão se arrependesse. Quando o ladrão disse, lembra-te de mim, ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Depois ele olha para o Pai, ele fala, está consumado, a obra está feita, pronto, missão cumprida. O outro não quis, tiveram o mesmo tempo de chance, tiveram o mesmo tempo de oportunidade, o outro não quis. Gente, você vai sair daqui como hoje? Como é que você vai sair daqui hoje? Você está tendo tempo, mesmo tempo. Será que você vai desprezar esse tempo? Ou você vai aproveitar?